Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui retomar a aula, né? Vamos dar uma revisão rapidinho, tá? Sobre as funções em JavaScript, ok? Na última aula eu comentei sobre função, tá bom? Como criar uma função usando a palavra reservada function, o nome da função, os seus limites inicial e final, né, que são as chaves, chamada da função. Dei um exemplo de função usando o escreve, né, usando a palavra function, o nome da função escreve, né, um comando JavaScript interno e a chamada da minha função. Falei também de função que recebe lista de argumentos, que são os parâmetros, ok? E internamente os parâmetros serão trabalhados e serão devolvidos ou não pela minha função, tá? Aqui eu dei um exemplo bem basiquinho, declarei uma variável que recebe o valor Flávio, criei uma função que recebe um parâmetro n, onde o parâmetro n vai ser um valor passado pela chamada da função, né? No caso aqui eu tenho a chamada da função. A variável nome, que tem o valor Flávio, será passada como parâmetro para a função escreve, e internamente essa função, esse parâmetro vai substituir o n. Onde tiver n, o nome Flávio estará sendo exibido, ok? Mostrei também algumas formas de declarar, né, de criar uma função no JavaScript. A mais tradicional é a primeira, tá? Aqui eu tenho 3 exemplos. Esses exemplos, eles são basicamente, na verdade, eles terão basicamente o mesmo resultado, tá bom? Ok? Eu dei alguns exemplos usando função, não vou falar agora disso aqui, que vai tomar muito tempo. Usei uma função com entrada, processo e saída. Usei uma função usando condicional. Criei uma função usando uma estrutura de repetição, tá? Deixei aqui como exemplo esta folha de pagamento, tá? Que é a função, ou melhor, que é o exercício de número 1, ok? Esse exercício aqui, teoricamente, ele é o mais fácil para resolver, tá? Usando função, tá bom? Então nós vamos corrigir. Na verdade, eu tenho esse exercício corrigido. Eu vou mostrar para vocês esse primeiro exercício aqui. Ele está aqui no meu Visual Code. Então, olha só. Aqui eu tenho a função, né? Segundo o exercício aqui, né? Ele pede 2 passos, onde o passo 1 cria um script onde entre com o nome do funcionário e uma variável simples, né? Em uma variável simples, cria uma função que receba valores correspondentes à folha de pagamento deste funcionário, por parâmetros, valor do salário, auxílio escola, auxílio farmácia, e retorne o valor total. Então, olha só, aqui eu tenho esta função, tá vendo? Eu estou entrando com o nome do usuário, ou melhor, do funcionário, né? Aqui eu criei a função. Essa função eu dei o nome de folha. Ela recebeu 3 parâmetros: salário, salário família e auxílio escola, ok? E aqui ele retorna o valor da chamada, tá? Que é o salário mais o salário família mais o auxílio escola. Aqui eu li os valores reais, né? Digitei o nome do funcionário, o salário do funcionário, digitei o salário família, digitei o auxílio escola, ok? Chamei a função. Essa função ela tem um return, tá? Se ela tem um return, ela tem que devolver esse valor aqui, ó, dentro de uma outra variável, onde eu chamei de
total bruto. Então, o total bruto vai ser essas variáveis, né, que são o salário, salário família e auxílio escola do funcionário, tá? Então, depois que eu chamei a primeira função, passei os valores, ele devolve na variável e eu vou criar a minha segunda variável. A segunda variável, ou melhor, a segunda função, ela é um pouquinho mais complexa, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho, além dos valores que eu vou usar, tá? No caso, o INSS, o VT, o imposto de renda e o salário líquido do funcionário. Então, esses valores são as minhas variáveis. Eu vou verificar qual é o total do salário, né, da pessoa, porque aqui no exercício ele fala o seguinte, ó, na segunda função. A primeira função eu só vou receber os valores, calcular e devolver, tá? De forma bem tranquila. A segunda função, ela vai pegar o valor da primeira função como parâmetro. Esse valor eu vou usar para debitar aqui, ó, os impostos, né, de 11%, e de 6%, tá bom? E eu vou fazer também aqui uma tabelinha, né, que é uma tabela de imposto de renda, onde ele vai debitar valores baseados no salário, ok? Então, aqui eu tenho as regras, ó. Aqui eu tenho as regras, né? Se o total for menor ou igual a 2.499, o imposto é isento. Se não ser total maior igual a 2.500 e total menor igual a 4.999,99, então o imposto é 15% do total. Senão, o imposto é 27%, ok? Depois eu vou ter uma variável salário. Essa variável salário, ela vai pegar o total do valor, que é o total que eu recebi por parâmetro, tá? Eu vou calcular os impostos, que são os valores que eu já recebi aqui, ó, tá? E vou subtrair do meu total, tá bom? Assim eu tenho meu salário líquido. Então, quando eu chamar a função desconto, que é essa função aqui, né, que tem as condicionais para o imposto de renda, quando eu chamar a função desconto, eu vou passar o total bruto. Quem é o total bruto, gente? É esse cara aqui, ó, que recebeu os valores, tá? Então, quando o total bruto entrar aqui, ele vai substituir esse total e vai fazer todos os cálculos internos e vai devolver para mim aqui o salário líquido do funcionário, tá bom? E aqui eu mando imprimir os valores do meu exercício, ok? Então, gente, esse aqui é o primeiro exercício, tá? Vocês podem usar esse código aqui, tá bom? Para fazer essa resolução. E eu quero fazer junto com vocês, na verdade seria junto com vocês, né, o exercício de número 2, que é esse cara aqui, ó, né? Então, por quê? Porque baseado nesse exercício, nós vamos fazer a nossa atividade final, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo que eu mostrei para vocês, que são as funções, tá bom? Eu criei 4 funções, cada função ela faz um cálculo matemático, né? Ela recebe 2 valores, faz o cálculo e mostra em um alert, tá? Então aqui eu tenho a função soma, aqui eu tenho a função sub, função multiplicação e a função divisão, tá? Então esse exercício, ele está aqui pronto, ele já está aqui, ó, ok? Então se eu clicar aqui no botão soma, o que ele faz? Ele chama a função soma, né? Então aqui eu vou colocar 2 valores, ele vai me devolver uma somatória. Na subtração, eu vou colocar 2 valores, ele me devolve a subtração.
Na multiplicação a mesma coisa, né? Coloco um valor e o outro valor e ele multiplica para mim. E a divisão, exatamente a mesma coisa. Coloco um valor e o outro valor e ele me devolve a divisão. Então, olha só, esse exercício aqui, eu tenho esse exemplo aqui, ó, que é esse cara aqui, tá vendo? Então, eu tenho as minhas funções, né? Conforme eu já mostrei para vocês. Repare que eu não chamei essa função em lugar nenhum, tá? E eu chamei apenas no HTML. Então, eu criei aqui o meu formulário, ou melhor, criei os meus botões, né? Não criei um formulário, criei uma div, dentro dela eu coloquei os botões. Cada botão eu usei o evento onClick para chamar a função. Então, cada onClick, né, de cada botão tem a sua função. Ó. Então, esse vai chamar o sub, esse vai chamar o multi e esse vai chamar a div, ok? Mas isso só é possível por quê? Porque aqui eu estou anexando o arquivo JS, que é esse arquivo que eu criei as minhas funções, ok? Tá bom? Agora nós vamos fazer este exercício aqui, galera. Ó. Vamos lá. Esse aqui, ó. Tá? Então esse aqui é o exercício 2, tá? Nós já corrigimos o primeiro, já mostrei o primeiro para vocês. Esse exercício aqui é o seguinte. Eu vou criar uma função, né, para ler 2 arrays. Um para receber 5 nomes de 5 alunos e outro para receber 5 notas dos 5 alunos. Tá bom? Esse aqui eu não sei se eu tenho pronto já. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho pronto. Eu não sei se eu tenho pronto aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho pronto. Correção, fixação. Deixa eu ver. Deixa eu fechar isso aqui. Fixação. Acho que é aqui, ó. Vamos lá. Beleza, é exatamente isso aqui, tá, galera? É exatamente isso aqui, ó. Então eu tenho aqui as minhas funções, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, criar uma função para ler 2 arrays. Um para receber 5 nomes de 5 alunos e outro para receber 5 notas dos 5 alunos. Então aqui já está pronto, ó. Eu tenho aqui o meu vetor, né? Let notas, let nomes, eu tenho a minha soma e eu tenho a minha média. Então a primeira função, ela vai simplesmente ler os valores. Então eu chamei essa função de ler dados, né? Então ler dados, ele vai rodar 5 vezes. Por que 5 vezes? Porque são 5 notas e 5 nomes, correto? Então aqui, ó, eu vou ler os meus nomes, tá bom? E aqui eu vou ler as notas. Então, na mesma posição que eu leio o nome, eu também leio a nota. Então, essa é a primeira função. A segunda função, ele fala assim: criar uma função para calcular a média das notas. Beleza. Se eu já tenho as notas aqui, então eu vou usar aqui, ó, uma função para calcular a média. Pessoal, repare que as variáveis, elas estão fora das funções. Por quê? Nós chamamos as variáveis de variável com escopo global, porque ela vai ser usada em mais de uma função. Se ela vai ser usada em mais de uma função, então eu devo declarar fora, tá? Para que as outras funções tenham acesso à variável, tá bom? Então aqui eu já li, né? Primeiro eu leio a função, ler dados, depois eu vou ler a função calcMédia. Então, a calcMédia, ela vai pegar todos os valores do meu vetor notas e vai guardar em soma, né? Vai fazer
um acúmulo, né? E vai dividir depois por 5. Por que por 5? Porque são 5 notas que eu tenho no meu vetor, tá? Então, a partir daqui, a variável média, ela está aqui também, ó. Então, as outras funções vão ter acesso à variável média, né? Porque ela está fora desta função aqui. Aí a próxima função, ele fala assim, ó, criar uma função para mostrar os nomes e as notas digitadas dos alunos. Mostrar também a média dos alunos, das notas no alert. Tá bom? Então aqui, ó, eu estou mostrando, né, dentro de uma alert, o nome dos alunos. E estou mostrando também as notas dos alunos. E depois que ele mostrou cada nota, eu tenho aqui a média dos alunos, tá? Então ele pegou a média da onde? Aqui de cima, tá bom? Então vamos ver como ficou isso aqui? Rodando. Então tem aqui... Peraí, gente, deixa eu ver. Tá aqui. Vamos ver. Então vamos rodar isso aqui. Então eu tenho aqui os botões, ó. Então, cadastrar. Vamos lá. Digite o nome, o primeiro nome. Tá vendo? Então, Flávio. Nota do Flávio. Primeira nota, 8. Segundo nome, Maria. Nota da Maria, 6. Terceiro nome, João. Digite a nota do João, 7. Quarto nome, José. Nota do José. E aqui, ó, Antônia. Nota Antônia, 7. Então, beleza. Então, esse botão aqui ele só faz isso. Ele já lê os valores, tá? Se eu clicar aqui, ó, olha o que vai acontecer, ó. Flávio, nota 8. Maria, nota 6. João, nota 7. José, nota 9. E Antônia, nota 7. A média deu 0. Por quê? Porque eu não calculei, eu não cliquei nesse botão aqui, ó, para chamar a função. Então, eu tenho que vir aqui, calcular a média. Agora sim, mostrar dados. Vamos lá. Nome, nota, tá vendo? E no final ele me dá a média calculada agora. Olha lá. A média é 7,4. Por quê? Porque eu usei a função, né? Então, cadastrei, calculei e mostrei dados. Então, se eu mostrar aqui de novo, vai dar a mesma coisa. Repare que tá coladinho aqui, ó. Mas isso aqui é fácil de resolver, tá bom? Bem fácil. Tudo bem? Bom, gente, então tá aqui, tá? As duas correções, as duas fixações, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem postar no chat, tá? Infelizmente eu não consegui aplicar a aula ao vivo com vocês, mas na próxima aula nós podemos tirar mais dúvidas sobre os exercícios, tá? Mas por enquanto você pode assistir essa aula quantas vezes for preciso para entender o processo, tá bom? Eu vou gravar depois uma aula que vai ser a nossa atividade final. Então, esses 2 exercícios é para entregar até o dia 14 de novembro, ok? E eu vou gravar um vídeo mostrando a atividade final de vocês. Qual vai ser a atividade final, tá? Essa atividade pode ser feita em dupla, tranquilinho, tá? Nós vamos usar função, vetores, nós vamos usar chamada de função, vamos usar eventos, tá bom? E eu vou postar para vocês logo logo, beleza? Então é isso aí, galera, tá? Espero que tenha sido legal esse conteúdo aí para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, beleza? Abraço, valeu, tchau, tchau.